Muito bem, você que está aqui ouvindo o programa Giro Esportivo, nós vamos falar agora de uma coisa que eu sou completamente apaixonado, senti muita falta, porque quando eu comecei no rádio, Jogos Estudantis, quando a gente falava de uma cidade em ebulição, das escolas pararem as aulas para todo mundo ir para o ginásio de esporte assistir. Quando os jogos aconteciam nas escolas, eram as quadras lotadas, e por muito tempo isso ficou adormecido. E eu fiquei muito feliz essa semana de ver a prefeitura anunciando e já dando início a uma competição que envolve milhares de estudantes e, o que é mais interessante, da zona urbana e da zona rural. Então, para falar sobre os Jogos Estudantis de Vitória da Conquista, eu estou recebendo aqui no nosso estúdio 2 convidados. Eu quero conversar nessa edição do Giro Esportivo com Ronilson Ferreira dos Santos, coordenador pedagógico, e o Miqueias Pereira, que é o coordenador de Educação Física do Núcleo Pedagógico, para falar sobre essa realização da Prefeitura Municipal. Ronilson, muito bem-vindo ao nosso programa, um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Júnior, um prazer nosso estar falando com vocês, sua audiência, né? Cumprimentamos a todos aqueles que nos acompanham pela essa entrevista. Miqueias, bem-vindo ao Giro Esportivo. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos os ouvintes da Mega Rádio. É um prazer também, né, poder estar aqui falando um pouco desse evento magnífico que acontece na Rede Municipal de Ensino. Pois é, Jogos Estudantis da Rede Municipal, né? Fala um pouquinho para a gente, aí fique à vontade quem quiser responder essa questão, né? Qual é o objetivo, né, da recolocação, vamos dizer assim, dos Jogos Estudantis no calendário e com uma estrutura, como está sendo montada, de uma estrutura bastante grande, né? Muito bem. Então, Júnior, na realidade, nós já estamos na 5ª edição. Eu diria que é um sucesso da rede, os Jogos Estudantis, né? E a novidade é que, como você fez referência aos jogos que aconteciam no passado, os jogos que aconteciam eram jogos da rede estadual, dos alunos que hoje estão no ensino médio, e da rede privada. Uhum. A rede municipal, na verdade, implanta. Sim. Essa é a 5ª edição, né? Ele nasce inicialmente com o objetivo de integrar a rede. Uhum. Nós temos 149 unidades escolares espalhadas no município todo, né? Rural e urbano, 45 mil alunos, e a gente queria ter uma ferramenta que desse a oportunidade do aluno de se sentir parte dessa rede, né? Claro. E os esportes, ele contribuem nesse sentido, e aí foi que nasceu essa ideia dos jogos, né? O professor Miqueias, que coordena lá a educação infantil, é o organizador, de forma que hoje nós temos 12 mil alunos participando das modalidades, né? As escolas de tempo integral do 1º ao 5º ano e todas as escolas do 6º ao 9º, além da educação de jovens e adultos. Então, assim, são 12 mil alunos com várias modalidades, né? Com atividades que acontecem por 3 meses aqui na sede, na zona rural, dando a oportunidade aos alunos tanto de irem para a zona rural, alguns não conheciam o rural da cidade, Sim, né? Bem como os da zona rural virem para a sede. Isso tem sido realmente um sucesso e os alunos dão a resposta, né? A exemplo do que aconteceu no ginásio de esporte, quando fizemos ali novamente, né? A reabertura dos jogos, por assim dizer. Tínhamos quase 3 mil pessoas ali presentes e os meninos fazem a festa. Pois é, o esporte, eu sou um grande defensor do esporte na escola, do esporte na vida, né, na verdade, porque a gente sabe que uma pessoa que pratica esporte é uma pessoa que tem uma qualidade de vida melhor. E larga das telas, e larga do celular, e larga do computador, quer dizer, ele ganha um outro objetivo. E para a meninada, Miqueias, como é que é para eles viverem isso? Porque assim, no nosso tempo lá, no meu tempo e não sei em relação a vocês e sobre essa questão do esporte, a gente sonhava com esses jogos, né? A gente ficava numa expectativa e treinava o ano inteiro. E hoje, como é que você vê essa participação, o engajamento dessa meninada? Como você mesmo está falando, Júnior, né? A meninada, ela fica em êxtase aí, né? Na expectativa, desde o início do ano aí, né? Com essa abertura, com o início dos Jogos Estudantis, né? E quando finaliza, já fica ali aquele pensamento, aquela programação para o ano seguinte, tá? Como o Ronilson bem disse, quando o secretário assumiu a pasta junto com o Ronilson na coordenação, né? Eles me chamaram na sala e falaram do desejo de criar os Jogos Estudantis na Rede Municipal de Ensino, que pudesse integrar todas as escolas, zona urbana e zona rural, como você falou anteriormente, né? Inclusive colocando esses núcleos para acontecerem na zona rural, porque normalmente acontece o contrário, né? A zona rural sempre vem para a zona urbana, onde tem aqueles espaços ali apropriados para a prática. E aí o interesse dessa gestão foi de que a gente também fosse para a zona rural, né? Fizesse esse caminho inverso.
E o objetivo principal dos Jogos Estudantis era proporcionar a vivência de modalidades esportivas diversificadas para os alunos de modo geral. Sim. Porque a gente sabe que a mídia ela mostra muito mais o futebol, né? O esporte de maior visibilidade, e às vezes essa prática acaba se restringindo ao futebol. Com a proposta do projeto dos Jogos Estudantis, né, de atender o maior número de alunos da rede, o interesse era de que outras modalidades também fossem sendo inseridas, né? E aí nós começamos ali meio que timidamente, até porque Conquista tem uma extensa área, né, territorial, e aí a logística é um pouco complexa. Começamos com um número restrito de modalidades, mas nesses 5 anos, né, que nós estamos indo para a 5ª edição, fomos ampliando e hoje nós temos aí em torno de 23 modalidades acontecendo na rede, contemplando, né, uma grande maioria dos alunos dos anos finais, agora inserindo as escolas de tempo integral. Sim. E adaptando essas modalidades no intuito de incluir não somente o aluno com deficiência, mas aqueles alunos que antes não tinham a oportunidade de vivenciar tais modalidades. Tem um autor chamado Walter Brast que ele conceitua o esporte na escola e o esporte da escola. O esporte na escola é o esporte de alto rendimento, o esporte competitivo, sim, levado para dentro da escola. E a escola precisa se adaptar àquelas regras, mesmo que aqueles alunos ainda não tiveram nenhuma vivência. O esporte da escola é o esporte criado na escola, com base no esporte de alto rendimento, sim, competitivo, claro, mas adaptando para atender a proposta pedagógica da escola. E é isso que o projeto dos Jogos Estudantis busca fazer. E o esporte não é só uma questão física, eu nem diria que é só também uma questão de saúde. O esporte, ele integra, né, as pessoas. Eu tenho histórias e mais histórias que eu já contei aqui no programa, de pessoas que através do esporte fizeram grandes amizades, se tornaram grandes profissionais, né, em diversas áreas. Por quê? Porque aprenderam no esporte a questão da disciplina, a questão da participação, a questão do cuidado, a questão da amizade. Então o esporte ele vem carregado de toda essa carga, né, vamos colocar assim, e isso transforma essas crianças. Quer dizer, Ronilson, essas crianças jovens, né, que estão participando desse evento, eles levam lições para a vida. Não tenha dúvida, né? Nesse momento, não só aqui em Vitória da Conquista, mas o mundo inteiro luta para tentar realmente educar os alunos, os mais novos e mesmo os adultos na questão socioemocional. Sim. O socioemocional hoje é algo importantíssimo para a vida. E os esportes possibilitam isso, porque no momento que o aluno disputa, perde, ganha, ele precisa lidar com emoções. Além disso, ele interage um com o outro, né? Então, ele tem que aprender realmente princípios como o do respeito, da tolerância, né? Nós aproveitamos os jogos até pela extensão que ele tem e pela oportunidade de mobilizar os alunos. A cada ano a gente elege uma campanha. Uma campanha para que os alunos possam debater, discutir, eles próprios serem protagonistas, né? A exemplo do ano passado, nós discutimos a questão do racismo. Esse ano estamos discutindo um tema que é importante, né? Que é o feminicídio, contra o feminicídio. Então, assim, os alunos, eles, além de estarem em atividade esportiva, eles estão também debatendo temas como esse de relevância na sociedade, né? E isso, como você falou, eles param para realmente prestar atenção em assuntos dessa magnitude, mas não só isso, eles param também realmente para debater, inclusive, estratégia de vencer essas situações. Sim. Então, é como você falou, não é apenas a competição em si, a saúde, porque no momento que o jovem realmente está na atividade física, ele está saindo das telas. Claro. Nós sabemos os prejuízos que as telas hoje trazem para a saúde, né? Ele está realmente também se preocupando com a questão de participar ativamente, e aí o condicionamento do corpo. Tudo isso, no seu conjunto, ajuda o aluno. Mas não só isso. Nós temos percebido, pelos indicadores que o município acompanha, que até no aspecto pedagógico, cognitivo, tem melhorado. Sim. Né? Os meninos têm dado melhores respostas, por exemplo, nas avaliações externas. Basta dizer que Vitória da Conquista é a cidade que ficou em primeiro lugar nas avaliações externas, entre a cidade com mais de 100 mil habitantes. Né? Então, assim, essas atividades, o conjunto delas com outras estratégias, contribui para que o aprendizado do aluno também aconteça. Pois é, Miquel, com relação ao esporte, a gente sabe que são dezenas de modalidades, e a gente já falou aqui, né, que é o esporte feito para que o aluno ele veja, né, que dentro do esporte é algo que pode ir para a vida dele. Você, enquanto professor de educação física,
Como é que essa garotada vive uma competição como essa? Porque a gente já falou aqui da importância da convivência, do aprender, perder e ganhar. Quer dizer, porque isso a gente leva para a vida, né? Ninguém ganha sempre, ninguém perde sempre. A gente vive momentos difíceis na vida, de repente há uma mudança e você começa a recaminhar. Como é que você trabalha isso com essa meninada? Você que está presente aí, né, nesse dia a dia dos meninos. Então, como o Nilson falou, né, temáticas são trabalhadas desde o ano passado na abertura dos jogos, dentro do projeto maior, né, do texto dos Jogos Estudantis. A gente trabalha também temáticas como bullying, né, como o próprio racismo, como o Nilson falou, a questão da violência que acontece nos estádios, né, trazendo aí algo mais próximo daquilo que eles podem ter conhecimento, né, através dos jogos mesmo que passam nas televisões, né, dos jogos semanais. Então a gente tem todo um trabalho, né, não somente a competição. E essa questão da competição é algo que fica impregnado, né, em cada ser humano, e cada um age de uma forma. Mas a gente faz esse trabalho, né, durante o ano letivo, os professores de educação física fazem esse trabalho, e na própria competição, né, nos núcleos onde acontecem esses jogos, a gente está sempre ali fazendo aquele acompanhamento de perto. Por exemplo, as torcidas, né, sobretudo nas escolas núcleo, que recebem o polo. Né? A partir do momento que a gente percebe, enquanto a torcida está ali cantando, comemorando, criando músicas, agitando o time, a equipe local da escola, é positivo. Mas quando a gente percebe que tem algo ali, que já está utilizando uma frase, denegrir a imagem da equipe visitante, qualquer coisa, aí a gente já tem, né, a nossa equipe de organização, inclusive os professores, que já se deslocam ali, já conversam, já lembra daquilo que foi discutido em sala de aula, da questão do respeito. Então, é um trabalho que a gente faz permanente ali durante toda a competição, né? Não só com o intuito de punir, mas principalmente no ato de educar, né? De mostrar que a gente está em um processo de integração, que por mais que se trate de uma competição, que eles serão premiados ali com medalhas e troféus, mas o mais importante é a gente estar tendo a oportunidade de vivenciar aquelas modalidades. E para quem nunca viveu isso, eu que já acompanho há 42 anos essa questão do jornalismo esportivo, já viajei muito com delegações de conquista para jogos abertos, para jogos em Belo Horizonte, em Teófilo Otoni, em várias cidades. E o que a gente viu que dessas partidas, dessas competições, né, dessas disputas, entre aspas, grandes amizades surgiram. Eu tenho amizades de quase 40 anos, de pessoas que eu vi uma vez que vieram jogar aqui na cidade e já visitei em Belo Horizonte, fui recentemente em São Paulo, reencontrei uma amiga depois de mais de 20 e tantos anos, quer dizer, ela jogou aqui e agora a gente se encontrou ano passado lá em São Paulo, quando eu levei minha filha. Então, assim, o esporte, além de tudo, traz isso, né? Eu acho que uma coisa que falta tanto no mundo de hoje, que é a questão da amizade, de um círculo maior de pessoas. Sair do WhatsApp, que no nosso tempo era carta, né? Mas sair do WhatsApp, ou então a ligação depois das 23 horas, que era um pulso só e a madrugada inteira. Então, tudo isso hoje, eu acho que parece que está indo na contramão do que se oferece, mas eu acho que é o que está tentando botar a gente no caminho de novo, né? Na realidade, as tecnologias, elas são importantes e contribuem. Com certeza. Mas elas desumanizam. Né? E as atividades que o ser humano pode interagir um com o outro, é o que você falou, fortalece vínculos. E nesse caso em especial, numa fase da vida de desenvolvimento também cognitivo, desenvolvimento do próprio indivíduo, né, enquanto ser. E é nessa fase que eles precisam realmente estabelecer laços, né? E as atividades, além do deslocamento, como a gente mencionou aqui, a possibilidade de estar indo para outros locais, ajuda os alunos realmente a estabelecer esses vínculos, como você falou, de amizade e de pertencimento. Né? Alunos, por exemplo, da zona rural, sentem orgulho de estar ali recebendo os colegas. Com certeza. Tem sido realmente uma experiência muito positiva. O contrário também é verdade. Para você ter uma ideia, nós detectamos adolescentes aí com 14, 13 anos que não tinha vindo na sede ainda. É mesmo. É impressionante. Imagina, né? A felicidade, né, de estar aqui. Eles chegando no Vitória da Conquista, você consegue olhar nos olhos deles, né? A êxtase de estar na sua cidade, que é a Vitória da Conquista, mas está em comunidades a 80, 70 quilômetros da sede. Então, assim, os jogos eles conseguem alcançar realmente horizontes de não imaginados anteriormente por nós que pensamos na ação, né? Tem sido realmente um sucesso.
Ô Miqueias, com relação a outro assunto que eu acho que é de extrema importância, porque assim, a gente tem o Brasil tem uma mania de dizer que é o país do futebol e que eu sempre discordei, porque se a gente for contar, quem menos traz título para o Brasil é o futebol. A gente tem títulos no vôlei, no basquete, na natação, em uma série de coisas, muito mais do que no futebol. Dizem que é do futebol. Mas, enfim, recentemente eu entrevistei alguns atletas que estavam disputando as Olimpíadas de Inverno, né? Representando o Brasil lá na Itália, esse ano foi lá em Milão, e eu conversei com brasileiros que estão no gelo, que vivem para se adaptar ao esporte. Um teve que morar no Canadá, a Alice foi morar na Suécia, tem o que eu entrevistei inclusive aqui no Giro Esportivo, ele nem falava português mais, ele só falava italiano, entrevistando ele aqui para o Giro Esportivo, e eles falando da dificuldade que era praticar o esporte deles aqui, porque aqui a gente ficou muito restrito, muito tempo ao futebol, né? E hoje a gente está vendo, e aí eu fiquei muito feliz em saber, que a cidade de Vitória da Conquista, ou melhor, que o município de Vitória da Conquista, ele tem uma parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro, porque por muito tempo, além dessa questão do futebol, havia vamos dizer assim, uma dificuldade muito maior para quem tem algum tipo de deficiência disputar ou praticar um esporte. E essa participação, confesso a vocês que me alegrou demais, não só por ser um pai atípico, ou seja, por ter uma filha PCD, mas de ver que o Vitória da Conquista está abrindo portas para muita gente, para milhares de conquistenses que não tinham essa oportunidade, Miquel. Então, Júnior, como você falou aí, no próprio Jogos Estudantis, né, isso já foi um direito, mas já foi uma solicitação, né, da Secretaria também, na pessoa do secretário, professor Edgar Larry, e do coordenador-geral de Ronilson, que a gente fizesse um trabalho da inclusão, tá? Da inclusão da pessoa com deficiência dentro das modalidades ali que estavam sendo realizadas nos Jogos, que estão sendo realizadas. E isso vem acontecendo, né? Dentro da rede, o que a gente trabalha é com a inclusão da pessoa com deficiência nas atividades propostas para o público geral, para os alunos típicos. E isso vem acontecendo. No entanto, os Jogos começaram em 2022, a primeira edição, a segunda edição em 2023, só que a gente percebeu que esse número de participantes, de alunos com deficiência, era muito pequeno diante do número crescente que nós temos, né? Não só de pessoas com deficiência, mas de pessoas com transtornos, né? Inclusive aí o TEA aí, que a cada ano que passa, né, a gente vai tendo um número de matrículas crescendo, né, consideravelmente na rede. Com isso, houve a necessidade, né, e a proposta, né, da Secretaria de fazer contato com o Comitê Paralímpico, né? A partir desse contato, em 2023, ainda final de 2023, com a pessoa Davi, que é o coordenador educacional do Comitê Paralímpico, e aí foi costurado um acordo de cooperação entre a Secretaria de Educação e o Comitê Paralímpico no início de 2024. Com isso, possibilitou a vinda de profissionais, né, super capacitados do Comitê Paralímpico, assim também como outros profissionais, professores da Unesp, das universidades de São Paulo, para trabalhar o tema aqui, né? Profissionais para capacitar professores de educação física na prática dentro das modalidades paralímpicas, mas também profissionais para discutir de uma forma mais ampla, né? De modo geral, o síndrome de Down e o autismo, né? Nesses dois encontros que nós tivemos em 2024, foram atendidos 600 profissionais de educação da rede. Que bacana. Entre professores de educação física, assistentes de atividade escolar e professoras da sala de recurso, tá? Além de instrutores de esportes, né? De quem diretamente está ali mais ligado ali às atividades com os alunos com deficiência da rede. A partir dessa capacitação, nós tivemos o primeiro festival paradesportivo. Damos esse nome de paradesportivo porque trabalharíamos com adaptações com modalidades que não seriam somente modalidades paralímpicas. Se fôssemos trabalhar somente se dessemos o nome de Festival Paralímpico, assim como o Comitê Paralímpico realiza, precisaríamos atender ali fielmente às modalidades paralímpicas. Você ficaria limitado. Ficaria limitado, né? E aí damos nomes de Festival Paradesportivo, fizemos o primeiro em 2024 com a participação de 200 e poucos alunos. No ano passado tivemos 415 alunos, né, participantes, deficiência física, visual, intelectual, síndrome de Down,
TEA, que eu me recordo agora, né? Uhum. E aí, esse ano, concorremos, né? A Secretaria de Educação fez inscrição para concorrer ao Festival Paralímpico, evento que o Comitê Paralímpico realiza em todo o Brasil, né? Uma vez no ano. Há já uns 5 ou 6 anos acontece esse evento proposto, né? Pelo Comitê Paralímpico, e Vitória da Conquista foi contemplada no edital, sendo uma das 148 cidades do Brasil a realizar o Festival Paralímpico no dia 19 de setembro, em parceria com o Comitê Paralímpico. Bacana. Já está aqui espaço aberto para divulgação do evento, para entrevistas, para o que precisar divulgar, porque assim, inclusive temos aqui na rádio o programa Inclusão em Foco, que já vou avisando que essa entrevista não vai só para o Giro Esportivo, já vou transferir também amanhã, já sai uma parte da entrevista no Inclusão em Foco, justamente porque a gente tem um público grande na cidade e que ficava, né? Eu comentava com vocês aqui antes de começar aí, com os nossos espectadores, com os nossos ouvintes. Minha filha tem síndrome de Down, ela aprendeu a nadar, ela está fazendo natação e ela virou para mim e falou: eu quero ir para a Olimpíada. Então, assim, a gente começa a ver essa perspectiva de repente de Vitória da Conquista começar a ter modalidades que a gente nem, né, há um tempo a gente nem de repente pensava que pudesse acontecer, né? Então há um público, né? Há uma vamos dizer assim, uma parcela da sociedade que precisa dessa atenção, não por nada, por ser direito. O que a gente luta é por direitos, né? De direitos serem atendidos. Então, e quais são os desafios, os grandes desafios para de repente estar implementando isso, porque na verdade está se tornando um evento cada vez maior, né? Esses jogos estudantis já estão virando um evento cada vez maior. E aí os desafios também são maiores, né, Ronilson? Com certeza, né? É uma mega estrutura que Sim. é montada, né? Uma infra, transporte, alimentação, deslocamento, né? Eu diria que, na realidade, pensando até um pouco como a nossa prefeita Shirley Lemos tem dito, e o secretário, na realidade esse desafio ele é diluído quando se vê, na realidade, eventos como esse, em especial para com as pessoas do PCD, como investimento. Claro. É um investimento no ser humano. Exatamente. Sobretudo as pessoas com deficiência, todos os grupos, né, que de certa forma são invisibilizados e precisam serem apoiados. O Estado tem a obrigação realmente de atender nos seus direitos. Quando temos essa percepção de que é investimento, os desafios eles são diluídos, né? Sim. E a equipe da secretaria, junto com a equipe das escolas, abraçou a causa. É bonito de ver. Você já está convidado junto com sua filha para assistir o evento paralímpico que nós vamos estar realizando e vai ver como as famílias ali, é uma integração da família, da escola, da comunidade, né? Então, assim, acaba que os desafios ficam leves para a gente, porque a realização, a cada criança que você ali percebe superando os seus desafios, tem pessoas que já lá chorando realmente. Com certeza. Né? Porque, assim, ele demonstra que as limitações, às vezes, é imposta por nós, sociedade. Verdade. Quando você tira essas barreiras, ele está pronto para poder realmente ajudar. Eu, particularmente, me empolgo muito, em especial, com a questão das ações no Paralímpico. Tive a oportunidade, inclusive, de ir lá no comitê, quando fizemos esse contato, para estreitar essa relação. Davi, que é uma pessoa com deficiência, de uma alegria muito grande, nos mostra justamente isso. As pessoas com deficiência, ela tem uma limitação, claro, né? Uma deficiência, mas é uma pessoa completa e pode realmente, na sua condição, fazer. Cabe a nós, enquanto Secretaria de Educação, pensar nas estratégias. E temos feito isso, né? É um investimento importante, né? Mas, como foi dito, a Secretaria enxerga como investimento. Isso faz com que tenha sido esse sucesso. E eu quero falar aqui, olhando para você que está aí assistindo. Toda pessoa com deficiência tem uma limitação. Mas quem de nós não tem? Essa é que é a questão. É porque a gente vê muitas vezes o físico, a gente vê muitas vezes a pessoa que tem ali a síndrome de Down, mas a gente não percebe que, mesmo tendo essa deficiência, ela tem outras coisas que muitas vezes nós não temos. Então, todos nós precisamos olhar as pessoas com deficiência como pessoas iguais a nós, que temos limitações e temos qualidades. Então, quando a gente fala disso, quando a gente chama para participar, né, de um evento ou de realizar eventos como esse, eu vou dar o exemplo da minha filha. Ela está fazendo natação e ela não conseguia pular na piscina, por mais que a professora insistisse, conversasse. Quando nós saímos de férias, que chegamos no hotel e tinha uma piscina, eu falei, bom, vou arriscar aqui pela questão da confiança de filho para pai. E aí eu entrei na piscina e falei para minha filha fazer, né, a pular na piscina, se jogar na piscina para nadar. Era o que estava impedindo ela de trocar de faixa, vamos colocar assim, né?
de turma na natação. E ela fez 1, 2, 3 vezes, daqui a pouco ela estava atravessando a piscina de adultos toda, para lá e para cá, voltando, enfim. Na primeira aula que ela voltou, aí eu chamei a professora e falei, faz no final aquele desafio de pular. E aí ela pulou, passou de faixa, e hoje ela está treinando já para novamente tentar subir para uma outra faixa superior, outra turma de um nível maior. Por quê? Porque se acreditou no potencial que ela tinha. Eu poderia falar, não, deixa, tudo bem, ela não vai conseguir, mas a gente sabia da qualidade, da possibilidade que ela tinha. Então, você que tem um filho com deficiência, não limite seu filho. Você que conhece alguém que tenha deficiência, não limite essa pessoa à deficiência dela. O diagnóstico não define quem elas são. O diagnóstico vai nos ajudar a saber como tratar e conviver com elas, mas não define quem são essas pessoas. E muitos, eu já conheci, já conversei com pessoas que são hoje advogados, com pessoas que têm deficiência, que são hoje psicopedagogos, são médicos, enfim, chegaram porque acreditaram neles. E no esporte, eu acho que a gente tem um ganho muito maior, porque além da questão física, além da questão da amizade, tem a questão da confiança. Eu vi um vídeo ontem de um menino que é autista numa escola nos Estados Unidos, que eles disputam uma liga, provavelmente campeonatos estudantis como a gente tem aqui, lá tem outros nomes, enfim. E ele era o cara que entrava com aquelas cestinhas com as garrafas d'água para os meninos beberem durante o treino. E ele ficava feliz daquilo. Mas ele, toda vez que os meninos iam fazer uma atividade física, ele fazia. E o treinador começou a observar isso. No dia do último jogo da temporada, ele chamou o menino, botou uma camisa nele e botou ele no banco. Não, você vai para o jogo com a gente hoje. E faltando 4 minutos, ele botou o menino no jogo. Faltando 4 minutos. No basquete, tudo bem que 4 minutos é uma eternidade. Mas, enfim. Ele entrou, fez o primeiro arremesso, bateu no aro. Depois ele acertou 6 arremessos de 3 na sequência. Que coisa. Hoje ele é jogador do time. Quer dizer, por quê? Porque o treinador percebeu a intensidade dos treinos que ele fazia, que ele tinha interesse e possibilidade, e quando colocou, percebeu que ele era muito bom atleta. E aí, resultado, o moleque hoje, o adolescente hoje, está lá no meio dos meninos. Então, se a gente acredita nesses jovens, nessas crianças, e até muito nesses adultos que tem, a gente vai dar a eles, além de qualidade de vida, muitas possibilidades. E eu queria dizer que eu estou muito feliz e parabenizo muito a Secretaria e a Prefeitura pela realização desse evento e desejar que seja realmente um evento que cresça cada vez mais, que a gente tenha que botar agora no calendário, quando for fazer lá no início do ano, olha, dá um tempo aí, porque tem que a parada para os jogos agora cresceram, estão maiores. E Conquista precisa ser exemplo, nossa cidade sempre foi. Eu acho que o que vocês estão fazendo na Secretaria de Educação, com estes jogos estudantis, nesse formato que está sendo, é para fazer história e é para ser seguido pela rede particular, é para ser seguido pelas universidades. Conquista tem tantas universidades, né? Então, parabéns para vocês, eu quero desejar muito sucesso. E o Giro Esportivo, e o Inclusão em Foco, e a Mega Rádio estão aqui de portas abertas para a gente divulgar esses eventos, com certeza que vão ser de uma extrema importância para a juventude e para a criançada. Nós aqui agradecemos, Júnior, pelo espaço, né, a oportunidade de falar com a cidade e trazer um tema tão importante como esse, que possibilita tudo isso que foi dito aqui, né, a integração, o desenvolvimento cognitivo, o socioemocional, né, e sobretudo dar a oportunidade dos nossos alunos de estarem ali brilhando. Eles têm, assim, hoje a relação com a rede é outra. Nós ficaríamos aqui uma manhã dizendo dos ganhos que todos nós temos tido com os jogos estudantis, né, e aí convidar a família para prestigiar os seus alunos, seus filhos, né, nos eventos. Os pais têm realmente dado esse apoio, mas a cidade como um todo. A gente que agradece e colocamos também a Secretaria à disposição para qualquer outra oportunidade aqui fazer esclarecimentos. Miquel, muito obrigado, né? Sejam sempre muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Eu que agradeço, Júnior, faço das palavras de Ronilson aqui dos agradecimentos as minhas, né? Gente, muito obrigado a você que esteve conosco nessa entrevista falando dos Jogos Estudantis de Vitória da Conquista. A qualquer momento a gente volta com novos entrevistados. Você que está vendo aqui no YouTube, no Facebook, mande esse link para outras pessoas e vamos falar dessa grandeza de evento que está acontecendo aqui na cidade de Vitória da Conquista.